Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, me chamo João Neymar, sou estudante do curso de Tecnologia em Sistemas de Energia e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Proposta de Inserção da Estimativa do Preço de Indiferença na plataforma MECT. Como autores sou eu, João Neymar, e o professor Fabrício Takegawa. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Bom, no Brasil, a comercialização de energia elétrica é realizada em dois ambientes de contratação distintos. Primeiro, o ACR, Ambiente de Contratação Regulada, onde a energia é negociada através de leilões regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e esse valor é repassado aos consumidores, proporcional ao seu consumo, através de tarifas. Enquanto no ACL, o Ambiente de Contratação Livre, os consumidores eles têm a liberdade de escolher quem são, de quem eles vão comprar energia. Então, eles podem negociar com comercializadores e com geradores. A partir de 2024, todos os consumidores atendidos em média e alta tensão podem fazer parte do ACL. Então, eles podem migrar do ambiente de contratação regulada para o ambiente de contratação livre e assim escolher o seu fornecedor de energia. Bom, esses consumidores do grupo A, atendidos em alta e média tensão, eles, além da energia, eles também pagam pela demanda, pela disponibilidade da rede. E nesse sentido, a plataforma MECD, modelo de avaliação de contrato de demanda de energia elétrica, ela surge como uma proposta de tentar otimizar esses contratos de energia, né? Então, tentar achar o valor ótimo financeiramente para esses usuários. Foi desenvolvido, então, lá em 2017 e recentemente vem ganhando uma relevância nacional e foi integrada, né, ao programa Conecta Rede do MEC. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente pode entender como funciona o MECT. Então, tem um input, onde vai entrar informações da unidade consumidora do usuário, histórico ou previsão de energia e demanda, e os tributos relacionados ao ambiente de contratação regulado. Então, vai passar pelo MECT, que vai ou realizar essa previsão, caso o cliente tenha entrado com dados históricos, ou vai direto para a otimização, caso os clientes já tenham entrado com as suas previsões. Então, o MECT cria essa otimização a partir, né, dessas previsões de demanda, principalmente. Dito isso, então, a gente tem o MECT atuando num nicho onde os seus usuários são usuários de média e alta tensão e recentemente tiveram essa abertura de mercado. Então, agora, eles podem optar, né, por migrar para o Mercado Livre. No entanto, eles precisam analisar se é viável. Então, o objetivo desse trabalho é adicionar ao MECD uma ferramenta que ajude a analisar também essa parte de migração para o Mercado Livre. Então, o objetivo geral é desenvolver essa funcionalidade nova na plataforma do MECD, ajustar uma ferramenta já existente chamada preço de indiferença, que trabalha com dados históricos para que ela trabalhe com estimativas. E, então, desenvolver uma proposta da estrutura de como seria essa nova ferramenta
de forma que seja compatível com a arquitetura da plataforma Mect. Então, para diferenciar o PI da proposta desse trabalho, que é o EPI, né? Primeiramente, começando pelo nome, né? O preço de indiferença. É uma metodologia, né, também criada pelo grupo GESE, que é o mesmo grupo que está desenvolvendo essa pesquisa, onde a ideia geral é igualar os custos dos dois ambientes de contratação, o livre e o regulado. Assim, né, isola-se apenas o preço da energia no ambiente de contratação livre. Então, a ideia é equilibrar esses custos e achar o preço que torna essa igualdade real, sendo assim indiferente, né, economicamente, o ambiente de contratação onde o usuário está. Bom, então no PI a gente tem uma análise histórica. O detalhamento dos custos, eles são básicos, eles não estão muito detalhados. Então, falta alguns custos, principalmente do ambiente de contratação livre, que não foram inseridos. Ele considera alguns termos que são constantes em ambos os ambientes, logo fazendo com que o usuário precise entrar com mais dados que vão se anular, então não precisaria. E ele foi desenvolvido em PHP, na linguagem de programação PHP. Então, já o EPI, a ideia vem de, em vez de analisar dados históricos, projetar os dados para que possa fazer uma análise, né, estimada desse preço de indiferença. Então, busca-se também detalhar um pouco mais esses custos, então adicionando custos de capital, CAPEX, e os custos operacionais, ou OPEX. Também busca-se estar em conformidade com a resolução normativa 1000 de 2021 da ANEEL, onde teve algumas alterações desde o tempo que foi desenvolvido o PI até atualmente. Também busca eliminar essas constantes, né, no cálculo, para evitar que os usuários precisam entrar com dados a mais que no final vão acabar se anulando. E por fim, né, mudar a linguagem de programação, dado que o Mect ele é desenvolvido em Python no back-end. Então, aí também vai ser projetado em Python. Bom, a plataforma Mect ela tem basicamente 4 módulos principais. Um módulo de tarifas, onde, de acordo com os dados da unidade consumidora, o cliente, o código do Mect vai fazer uma requisição para a API da ANEEL e vai conseguir esses valores reais das tarifas. Ele tem também um módulo de custos, onde, baseado nos dados de entrada, ele vai calcular os custos do consumidor. Tem um módulo de previsão, né, onde ele vai, baseado nesse histórico, vai prever quanto vai ser no próximo período, né, no próximo ano, o consumo e a demanda desse cliente. E, por fim, e o principal do MECD, tem o módulo de otimização, que é a parte de, baseado nessas previsões, otimizar economicamente a demanda contratada desse usuário. Bom, o EPI abrange diversas desses valores de entrada que são necessárias também para o MEC. Logo, nas tarifas, no custo e na previsão, tem diversas entradas que vão ser reaproveitadas pelo EPI. Só que tem algumas específicas do ambiente de contratação livre que o usuário vai precisar inserir, como os custos de capital, operacionais, projeções, encargos e perdas. Então, explicando um pouco melhor como o EPI vai processar esses dados, então a partir dos parâmetros de entrada, que a gente pode dividir em 3 grandes grupos, né? Um deles, dados do ACR, ou seja, consumo, tarifas e tributos. Dados do ACL, né, as perdas na rede básica.
os encargos e serviços do sistema, né, SS, e o CAPEX e o OPEX. E projeções, né, tanto em cima do consumo, quanto em cima da tarifa. E como resultado, então o EPI ele vai trazer um EPI total, então um valor para todo esse período, esse valor de indiferença, né, que se fosse contratado por todo esse período, né, tornaria verdade a igualdade, né, nos custos entre os ambientes. E um EPI por período, onde para cada mês ele vai ter um preço de indiferença, né, específico. Então, o processamento ele vai projetar os custos totais no ACR e os custos parciais no ACL, já que não temos o preço, né, da energia no ambiente de contratação livre. Dessa forma, a única incógnita que temos é o preço da energia, e assim vamos conseguir estimar qual é esse preço que igualaria esses custos. Bom, e essa foi a arquitetura que a gente desenvolveu, baseado, né, no tipo de arquitetura que o MEC utiliza. Então, no back-end utiliza Python e no front-end utiliza o framework Vue.js. Basicamente, então, tem uma interface do usuário, que essa interface vai ser, vai estar fazendo interação com a Vue do front-end. A Vue, então, ela vai estar em conexão com a Store, que vai ser onde vai estar armazenando os dados e essas interações que o usuário faz com o código. Toda essa parte de Vue Store vão estar no front-end, então rodando no browser do próprio usuário. E então, feito a requisição pela Store, vai ser enviado lá para o back-end e vai passar primeiramente por uma validação para ver se esses dados informados pelo cliente são válidos, né, para o cálculo que vai ser feito. Após isso, sendo validado, vai para uma data class, uma classe de datas, onde vai reformular e reorganizar esses dados da forma que ela vai ser utilizado dentro do EPI, da classe principal do EPI, e assim passando então esses dados para o EPI, onde vai ser realizado o cálculo e retornado o valor lá para a Store no front-end como resultado. Essa Store devolve para a Vue, que vai mostrar para o usuário esses dados. O status então desse protótipo ele foi aprovado pelo MECD, né, pelos membros do MECD, e já está, né, sendo desenvolvido, está no ambiente de desenvolvimento e estamos passando agora por alguns testes. Bom, concluindo então, os objetivos foram cumpridos, né, de desenvolver essa proposta estrutural, né, como foi apresentado agora por fim, e também de ajustar aquela ferramenta de estimativas, né, que antigamente trabalhava com os dados históricos e agora, né, trabalha com essas projeções. Tem algumas melhorias que a gente gostaria de recomendar, como adicionar simulações de bandeiras tarifárias que vão influenciar no valor da energia, né, no custo no mercado regulado, consequentemente no preço da energia no mercado livre. Uma análise histórica para auxiliar os clientes, os usuários, na hora de criar as estimativas em cima das tarifas, né? Dado que em cima do consumo talvez seja um pouco mais fácil, ter uma análise histórica das tarifas para que ele possa entender como vem alterando as tarifas ao longo dos anos e poder estimar com um pouco mais de informações como vai ser essa projeção dessa tarifa. E, então, já existe uma nova parceria com o MEC através do Energif, que está sendo estruturada pelo GESE para que a gente possa aprimorar essa ferramenta na plataforma do MECT e
no EPI. Então, agradeço principalmente ao GES, né, ao Grupo de Estudo em Sistemas de Energia, aos financiamentos, né, recebidos ali pelo programa CETEC, do MEC, e ao Conjugare por ceder esse espaço para que a gente possa apresentar esse trabalho. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.